Se não houver essa relação de confiança, o poder é obrigado a usar da força. E todos sabem que um poder unicamente assentado na força tem os dias contados. Na ideologia alemã, Marx disse que a classe que aspira à dominação social tem que apresentar o seu interesse de classe, o seu interesse próprio, como interesse comum de todos, interesse geral da sociedade. Pois bem, isto significa exercer o poder ideológico. O que nós temos diante de nós, e sobretudo dentro de nós, é um poder ideológico genial, que é o poder capitalista. Ele não se apresenta sob a forma de ameaça. Ele não se apresenta como revestido de força. Ele nunca se diz poder ideológico, ele não tem ideologia. É um poder de sedução. E nesse sentido, ele é muito semelhante ao tradicional poder religioso. Ele entra nos nossos corações, nas nossas mentes, sem que nós nos demos conta disso. O capitalismo, repito sempre, para quem quiser ouvir, tem uma capacidade de análise e de invenção de organizações e de produção de efeitos genial. Foi o primeiro grande poder que percebeu a mudança na sociedade no mundo inteiro. Antigamente as sociedades eram parceladas, as sociedades eram divididas em grupos mais ou menos coesos, a família, o bairro, a igreja, o partido. Hoje nós vemos no mundo inteiro uma sociedade massificada, uma sociedade em que todos, de certa forma, acabam tendo as mesmas reações, o mesmo comportamento em matéria econômica, em matéria política, e até mesmo em prenomes, em esporte, lazer, etc. Ora, foi essa visão que levou o capitalismo a perceber que a ideia de sociedade de classes deveria ser abolida, porque as pessoas já não se consideravam mais como pertencentes a uma classe social. O movimento comunista sempre apresentou o paraíso no futuro, quando não houver mais luta de classes, porque a burguesia vai ser eliminada pelo proletariado. Mas esse futuro demorou, e hoje parece um pouco difícil de ser atingido. O poder capitalista teve uma reação muito mais diabólica. Ele disse, mas como? O paraíso já está aqui e é acessível agora a todos, pois já não há mais classes sociais. Todos somos iguais. Todos podemos comprar um tênis Nike. Todos podemos viajar de avião e não mais de ônibus, graças à oferta universal de crédito. Vocês precisam gozar desse paraíso que aí está. E qual foi o método utilizado pelo poder capitalista para conseguir esse resultado espantoso? O nosso querido Márcio Kostman, que honrou já várias vezes a escola de governo que eu dirijo com as suas lições, ele lembrou o fato de que hoje há no mundo um quadripoder, que é o dos BRIC, ou seja, Brasil, Rússia, Índia e China. Acontece que esses 4 países baleias são todos, cada vez mais, capitalistas. Qual foi o método usado, então, para se conseguir esse resultado espantoso
que o capitalismo é a primeira civilização mundial da história. Foi um método inspirado na publicidade comercial. Não riam, isso é muito sério. De que maneira? É preciso convencer pelos sentimentos e os instintos, não pela fria razão. O que se oferece a todos, esse paraíso capitalista, ele não precisa ser demonstrado. Basta que ele apareça sob uma forma atraente, uma forma sedutora, mais ou menos como se usa na publicidade comercial. Compre um carro de marca X e aparece uma pin-up girl junto ao carro. Em segundo lugar, é preciso se esmerar na aparência das imagens, sem grandes explicações sobre o seu conteúdo. Não queira entender tudo. Você precisa, em primeiro lugar, perceber como isso é bom. Olha, quanta gente agora sai de férias, antes não saía. Quanta gente pode usar a pasta de dentes tal, etc. Terceiro lugar, insistir no fato de que a aceitação das propostas capitalistas não demanda grandes esforços e custos ingentes. Sobretudo, não vai ser alcançada essa aceitação por uma luta de classes ou luta de raças. Além disso, a aceitação dessas ofertas só produz benefícios, ao contrário do que propõem os concorrentes, os adversários políticos. Então vejam que o paralelismo entre a publicidade comercial e a propaganda política é evidente. Como se explica o fato de que depois de 20 anos deste crapuloso regime militar, nós realizamos eleições com um nível de propaganda extraordinário? Porque todos esses marqueteiros vieram da publicidade comercial. E eles sabiam como conquistar os corações e as mentes. Na aplicação desse método propagandístico, o capitalismo logrou um efeito inédito na história, que nenhum outro poder conseguiu. O seu poder no mercado e fora dele permaneceu oculto. Ninguém sente o poder capitalista. Nós todos sentimos a força da polícia, a força da propaganda racista, a força da propaganda de luta de classes. Tudo isto é um embate. O poder capitalista não aparece, ele está sempre camuflado. E esta camuflagem é a regra geral num país que pertence aos BRIC, um país chamado Brasil, no que diz respeito à Constituição. A Constituição tem uma face risonha, civilizada, progressista. Por trás dela é o açoite, é a tortura, é a exploração ignóbil do trabalho. A Constituição declara: são proibidos o monopólio e o oligopólio nos meios de comunicação social. E a Rede Globo se apresenta, ou melhor, ela procura esconder o fato de que tem sob seu controle 442 empresas. Os meios de comunicação social no Brasil são mais concentrados do que nos Estados Unidos. Lá são 5 grandes conglomerados, depois da destruição da lei de 1934 e o esvaziamento da Federal Communications Commission, são 5 conglomerados. No Brasil são 4. Mas,